Bora lá, vamos orar? Pedir ao Senhor que nos abençoe, que fale conosco nessa noite em nome de Jesus. Papai, ministra, Senhor, as nossas vidas. Senhor, que possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, falando conosco, que possamos ouvir a Tua voz nos ministrando, Senhor, indo no mais profundo do nosso ser, da nossa alma. Eu te peço em nome de Jesus, ministra-nos. Espírito Santo seja o nosso mestre, alcança o coração de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo lá em Juízes, e nós vamos ler no capítulo 16 do livro de Juízes. E hoje nós vamos estudar a história de Sansão e Dalila. Eu não sei quando foi a última vez que você ouviu essa história, mas talvez foi na escola dominical, não é? Quando você estava pintando ainda o negocinho lá. Mas essa é uma história que ela é muito interessante e espero que você possa ser abençoado, que eu possa, de alguma forma, pela palavra do Senhor, alcançar o seu coração. Mas para quem não conhece da história, deixa eu resumi-la rapidinho. Aparece um anjo, a mãe de Sansão, e diz: cara, você vai ficar grávida, vai ter um filho, e esse menino, ele vai ser especial. Esse menino, ele tem um chamado especial sobre a sua vida. Ele não vai ser qualquer menino. Ele vai ser um cara que vai ser ungido de Deus. Deus vai ungir. Ele tem uma missão, e é ser libertador de Israel. Ele vai libertar Israel da mão dos filisteus. Só que tem um negócio. Esse menino, por ele ser separado e consagrado, ele vai fazer um voto de nazireu. Ele não vai beber bebida forte, ele não vai tomar nada que seja proveniente do vinho ou alcoólico, e ele vai viver separado. E aí ele tem o voto também de não cortar o cabelo. E ele então cresce, e ele cresce sendo preparado por Deus com este voto. A mãe dele prepara esse menino para cumprir a sua missão. Ele cresce, e a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha e possuía Sansão, e ele fazia coisas extraordinárias. Ele, com o queixo de um burro, ele acaba com um exército inteiro. Tem uma amiga minha que diz: cara, olha que coisa doida, Deus usou um queixo de um burro e acabou com um exército inteiro. Imagina o que ele pode fazer com um burro inteiro, cara. Podia, destrói um monte de coisa. Pode ser, pode ser que aconteça muita coisa mesmo. Mas, cara, Deus move através da vida desse cara, e ele vê Deus movendo, ele vê o poder de Deus fluindo através da vida dele, e ele então comete pelo menos 2 erros. O primeiro erro dele, que ele comete, ele tira para comum Deus responder ao seu pedido. Ele tira para comum Deus respaldar a sua palavra. Ele começa a se acostumar com isso. Ele começa a se acostumar com que, cara, eu me levanto e eu vou contra, e Deus vem, me unge e a coisa acontece. Ele tirou para comum. Ele tirou para comum. Para ele aquilo já não era mais extraordinário. Deus sempre faz. Deus vai me respaldar. E a segunda coisa que ele começa, e que ele erra, ao meu ver, ele começa a brincar com o pecado. Ele começa a flertar com o pecado. Devagarinho, sorrateiramente, ele começa a flertar com o pecado. A minha intenção nessa noite de conversar com você, e nós temos feito isso, e normalmente nós fazemos isso nos meses de janeiro. Nós não temos isso batido martelo, que todo mês de janeiro nós fazemos isso, mas normalmente no mês de janeiro nós preparamos ou buscamos preparar a igreja para viver, obviamente, aquele ano. Nós não somos uma igreja que colocamos uma frase dizendo o ano da vitória, o ano das 12 vezes mais, o ano da prosperidade, o ano de não sei o quê. Cara, a gente não tem esse troço, graças a Deus, e não faz isso intencionalmente sobre a vida de você. Não vai ser uma frase que nós vamos dizer aqui em janeiro que vai mudar a sua história, São as suas atitudes, a sua resposta ao Senhor é que de fato vai fazer a diferença na sua vida. Até porque você já deve ter passado anos que foram maravilhosos e anos que foram um perrengue do cão, E eu nunca vi em nenhuma dessas igrejas dizendo assim: te prepara que esse ano vai ser o ano da tristezama. Nunca vi, Mas nós passamos anos de tristezama, e são importantes na nossa vida. Eles são importantes para que nós venhamos a desenvolver, a crescer e todo esse negócio. Então nós não temos isso, mas nós preparamos você para uma coisa.
Todo mês de janeiro, as nossas mensagens, elas têm uma tônica, que é preparar você para se encontrar com o teu Deus, é preparar você para conhecer o caminho do trono. Então teve janeiro que nós falamos sobre as disciplinas espirituais, sobre oração, jejum, meditação bíblica, falamos sobre essas coisas durante o mês de janeiro. Outras falamos, enfim, do mover do Senhor. Este ano nós temos falado algumas coisas. Iniciamos falando de fé. Falei há 2 semanas atrás, sobre constância, de nós nos mantermos constantes no Senhor, buscando ao Senhor constantemente, porque se você encontrar refúgio no deserto, você encontrará em qualquer lugar, se você estiver constantemente no Senhor. Falei isso 2 semanas atrás. Semana passada o Robson ministrou para vocês sobre os odres novos, as roupas novas, falando sobre a necessidade de nós nos expandirmos para recebermos o novo do Senhor, porque o Senhor deseja derramar do novo. E hoje eu quero de alguma forma ajudar você nessa sua caminhada com o Senhor, que este ano, e esse é o meu desejo no final desta ministração, que você saia daqui com um desejo, de que neste ano de 2022 seja o ano que você tenha experiências com Deus como você nunca teve, que você possa conhecer a Deus como você nunca conheceu. E eu tenho uma boa nova para você: este é um desejo que você pode ter todo ano, porque você nunca se satisfará de quem Deus é. Todo ano você pode conhecer mais de Deus, e mais de Deus, e mais de Deus. E aí eu lhe digo, se você tiver esse sentimento no seu coração, você sim será mais que vencedor, você sim será próspero, você sim será bem sucedido. Eu não estou dizendo que você será rico, eu não estou dizendo que você será famoso, eu estou dizendo que você terá a prosperidade do Senhor sobre a sua vida, quer seja abundância ou quer seja escassez. Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. É disso que eu estou falando. Voltando ao texto de Sansão, 2 erros que ele comete. O primeiro, se acostuma com o respaldo de Deus. Segundo, ele começa a flertar com o pecado. E o que é flertar com o pecado? Deus, ele nos dá limites a todos nós. Ele nos coloca limites. Então, às vezes, quando nós que somos pais e damos limite aos nossos filhos, nós não damos limite a eles para puni-los, nós damos limite a eles porque os amamos. O limite que nós damos aos nossos filhos é para protegê-los. Claro que como pai, às vezes a gente tem que dizer não, e eu, particularmente, essa é uma das partes que eu mais gosto de ser pai, para poder dizer não. Às vezes eles olham para ti e perguntam assim: por que não? Porque eu sou pai e eu posso dizer não. Eu sempre quis isso, é um prazer que me dá de poder dizer não. Então, às vezes a gente vai comprar um negócio, aconteceu várias vezes. Um dia nós estávamos no restaurante, e aí terminamos de comer, estava pagando a conta, e tem aquele chocolate, aquelas coisas, aí os dois, o Tim e a Bel: pai, posso comprar tal coisa? Eu digo: não. Por que não? Porque eu posso dizer não. É um prazer que eu tenho de dizer não. E aí o cara começou a rir, o cara do balcão, que também era um cristão, ele começou a rir, peguei essa, vou fazer isso com os meus filhos. Pega, mano, é muito bom, faz isso mesmo, tu vai te regozijar, é maravilhoso. Mas a gente coloca limites aos nossos filhos para que eles sejam protegidos. Imagina a cerca da tua casa, imagina os muros da tua casa. Quem olha de fora acha que você está numa prisão, você que está lá dentro se sente seguro. Você se sente que aquilo te protege, aquilo cria um ambiente onde você entende: cara, minha família está seguro aqui. Deus, ele coloca em nós limites, e ele nos dá limites, e ele diz não, não porque ele quer nos prejudicar, não porque ele quer ver o nosso sofrimento. Ele coloca limites em nós e diz: cara, isso não é bom para você, porque ele entende que este é um ambiente seguro. Para Sansão, ele tinha ainda mais restrito os seus limites, as suas chamadas cercas, porque ele tinha um chamado muito específico. E Deus disse: cara, tu vai fazer um voto de Nazireu, é um trato que eu tenho eu contigo. E Sansão começa a flertar com as cercas, ele começa a caminhar muito próximo das cercas. E o problema quando nós caminhamos muito próximo da cerca é que nós temos uma tendência a pular a cerca. E de repente Sansão faz isso, e ele acaba pulando a cerca. Eu quero ler com você lá em Juízes capítulo 16. Lá no início ele casa no capítulo 14, mas no capítulo 16 ele encontra uma prostituta, ele sai com essa prostituta, e depois ele encontra Dalila, que era dos filisteus. E os filisteus então enviam ela com uma mensagem muito específica: alcance o coração de Sansão.
e descubra nele qual que é o segredo, o porquê ele é tão forte assim. Tem que ter um segredo. Sabe, alguns dizem que para você alcançar o homem, e aí não necessariamente o homem macho, mas sim o ser humano, tem 3 pontos fracos dos homens. Uma é o sexo, poder e dinheiro. Sexo ou mulher, poder ou fama e dinheiro. São 3 áreas que derrubam os homens, que derrubam a humanidade, e que as pessoas têm dificuldade de lidar. Algumas pessoas dizem que essas 3 áreas são as áreas que corrompem o coração do homem. Outros já dizem outra coisa, e eu particularmente concordo com esse segundo grupo, que ele diz que essas 3 coisas não corrompem o coração do homem. Essas 3 coisas só mostram quem o homem realmente é. Porque se você é um cara humilde, e realmente é humilde, e te coloca numa posição de autoridade ou de fama, você continua sendo a mesma pessoa, aquele lugar não te muda. Se você é uma pessoa que o dinheiro não lhe corrompe, não importa quanto dinheiro você tem, você continua sendo a mesma pessoa. Na questão do sexo, você não tende a ser, todos somos tentados, mas você não tende a ceder à tentação pelos princípios que você tem, independente de quão bonita ou bonito seja a tentação. Mas é colocado diante de Sansão uma mulher, aparentemente muito bonita. E me parece que o coração de Sansão estava corrompido. E ele se inclina a Dalila. E ela então começa a fazer perguntas para ele. E 3 vezes ela faz essa pergunta: me conta, qual que é o segredo do teu poder? E ele responde no verso 7. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Ele contou qualquer história para ela. Ela foi, preparou tudo, amarrou ele com aquelas cordas, e ele vai dormir. E quando ele dorme, ela grita, no verso 9: então os espias estavam sentados com ela na câmara interior, e então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra o fio de estopa ao lhe chegar o fogo. Assim não se soube em quem consistia a sua força. Ela fica brava com ele, diz que está zombando, contando mentiras, pergunta de novo. Ele conta uma outra história para ela no verso 11. Repete a mesma história, contando de outras coisas agora, a partir do verso 13. E ela fica muito chateada. E ela diz assim no verso 15: então ela lhe disse: como podes dizer que me amas, não estando comigo teu coração? Ela pergunta para ele: se tu realmente me ama, teu coração tem que estar comigo, tu não pode ficar brincando comigo assim. Conta o teu segredo. E o verso 16: importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando a alma dele, se angustiou até a morte. Assim ele descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca passou navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, sairia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Você conhece a história. Ele vai a dormir, seu cabelo é cortado, e aí ela faz a mesma coisa. Sansão, os filisteus. E ele se levanta como ele fez as outras vezes, no verso 20. Então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. E aí vem talvez a parte mais triste dessa história. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Esse é um texto muito triste. É muito triste. Porque o homem que havia sido chamado por Deus, o homem que havia sido separado por Deus desde o ventre, o homem que tinha um pacto com Deus, aonde Deus tinha um pacto com ele e ele um pacto com Deus, aonde ele via o Espírito Santo possuir e mover e fazer grandes coisas e ver milagres de Deus através da sua vida, de repente ele se dá conta: cara, Deus não está mais comigo. Ele não percebeu quando Deus se retirou.
Ele não percebeu. Ele foi flertando tanto com as cercas até o ponto de que ele pulou as cercas. E ele não se deu conta que aquilo estava distanciando de Deus. E quando ele acorda, Deus já estava longe dele. Nós temos visto isso, cara, acontecer demais. E essa é a minha preocupação. Quando nós estamos amando ao Senhor, e todos nós temos um chamado. Não estou dizendo que todos nós vamos viver de tempo integral da obra, não é isso que eu estou falando, mas todos nós temos um chamado. Você é um cristão. O dia que você aceitou a Jesus, a Bíblia diz que o Senhor nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Você tem um chamado. Talvez você vai ser um advogado cheio do Espírito Santo. Não sei se dá, mas tu vai ser um... Não, estou brincando, os advogados aí, estou brincando. Talvez você vai ser um arquiteto cheio do Espírito Santo, tu vai ser um médico cheio do Espírito Santo, um dentista cheio do Espírito Santo, você vai ser um profissional liberal cheio do Espírito Santo. Você vai ser alguém que vai servir ao Senhor aonde você está. Talvez você vai estar no ministério, talvez você seja um ministro de louvor, talvez você vai ser um pastor. Mas Deus lhe chamou com uma santa vocação. E nós ouvimos essa voz e correspondemos ao Senhor. E estamos caminhando na nossa jornada. E nessa jornada que nós estamos caminhando, foi nos colocado limites, foi nos colocado cercas. Para alguns de nós, pelo tamanho daquilo que Deus quer fazer através de você, para alguns de nós, Deus às vezes dá umas apertadas. E exige da gente algumas coisas que parece que Ele não exige dos outros. Tipo, cara, mas por que só comigo isso? Por que Deus me pede isso, cara? Parece que Ele não está pedindo para ninguém mais isso, mas para mim Ele me pede isso. Mas o Senhor coloca limites. E esses limites que Ele coloca para nós, Ele diz assim, cara, isso não é bom. Não é para nos punir. Ele coloca para nos proteger. Ele diz, cara, não vai por este caminho. Cuida. Não cai nessa. Não cai nessa tentação. Não começa a ir por esse caminho. E a gente então entra. E bora lá. Vamos viver a nossa fé. E a gente vai vivendo. E amando a Jesus. Servindo a Jesus. Cultuando. Adorando. Fazendo o que precisa fazer. E de repente surge uma oportunidade de estar mais perto da cerca. E a gente dá um passo em direção mais perto da cerca. E a gente fica no limite. A gente não pula a cerca, mas a gente fica no limite. E aparentemente nada acontece. Parece que nada aconteceu. Eu continuei adorando. Eu continuei vendo a manifestação de Deus na minha vida. Eu continuei com o mesmo linguajar. Eu continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia. As pessoas continuaram me abraçando, as pessoas continuaram me amando. Minha família continua feliz. Está tudo de boa. Passa um tempo, eu me aproximo de novo. Eu brinco de novo de estar perto da cerca. E nada acontece. Tudo continua normal. E eu vou me acostumando a estar perto da cerca. Eu vou me acostumando a estar perto do limite. E às vezes eu passo um pé para o limite, do outro lado. Um pé. E eu fico esperando que alguma coisa aconteça. E aparentemente, nada acontece. Tipo, cara, parece que nada aconteceu. O problema é que chega uma hora que quando a gente acorda, nós já estamos longe demais. Nós não estamos nos dando conta do rumo que a nossa vida está levando. E quando a gente olha ao redor, a gente não acha mais Deus, o que é triste pra caramba. A família que a gente tinha, a gente já não sabe mais como é que está. Aquilo que a gente vivia um tempo atrás, como marido, como esposa, como filhos, como pais, a gente já não encontra mais. Algo se perdeu. Meu irmão, eu sempre digo isso. E eu tenho que lidar com, infelizmente, ou felizmente, porque alguém tem que cuidar, né? Mas cabe a mim, na minha posição, cuidar de pessoas que caem em adultério, por exemplo, pastores que caem em adultério. Eu sempre digo, cara, tu não caiu no dia que tu pegou aquela moça. Tu não caiu naquele dia, tu vinha caindo. Sabe quando tu começou a cair? Quando tu trocou um olhar e ela te olhou e deu frio na espinha e tu correspondeu. Ali tu começou a cair.
Porque tu podia ter dado, tu virar as costas e como José, deixa a túnica e sai correndo pelado, mas sai. Mas tu correspondeu. Ali tu começou a cair. Eu falo com os jovens, ninguém se torna um drogado, tipo assim, cara, um dia eu estava em casa, abri a porta da frente da casa, tinha 2 quilos de cocaína. Olha, vou me drogar. Não acontece assim. Começa com um amigo que te fala um negócio. E a primeira vez tu diz, não, eu não quero. Aí depois tu está num outro ambiente, de uma pessoa que tu respeita, um cara que tu gosta dele, e ele diz, não, mas não dá nada. Ele diz, não, mas eu sei que dá, porque isso arrebenta, os caras estão viciados, já conheço um monte de gente que está viciado. Não, cara, não dá nada. E vai. E daqui a pouco, tu vai flertando, tu vai te acostumando, tu vai estando perto do limite, até o momento que tu bota um pé, e aparentemente, não deu nada. E quando tu acorda, tu está enfiado num vício tenebroso, que você não consegue sair. Eu lembro um dia lidando com um caso desse, de um pastor, que acabou caindo em adultério. E ele acabou tendo relação com a esposa de um dos seus melhores amigos. E eu cuidando do coração dele, outro cuidando da esposa, e nós, enfim, tentando proteger o casamento desse aqui, e tal, enfim, tentando ajudar nesse processo todo. E eu sei que talvez eu não deveria ter perguntado isso, porque não era minha função perguntar isso, mas não entrava na minha cabeça. E eu perguntei para ele, digo, cara, me diz, como tu pôde fazer isso com a esposa do teu amigo? Porque na minha cabeça não entra. Olha o que ele me disse. Não, cara, fica tranquilo. Ele é meu amigo, ele vai entender. Escute, você entende o quão longe e cego ele está da realidade? Por quê? Porque na noite anterior, antes dele ser descoberto, ele estava jantando na casa do cara. E o cara estava abraçado com ele. E eles eram amigos. E o cara estava de peito aberto com ele. Ele realmente era amigo do cara. Só que na cabeça dele, a coisa não... Para nós que estamos olhando de fora, eu digo, tu não está entendendo, isso não conecta. Não faz sentido. Mas ele estava tão longe, tão perdido no seu pecado, tão perdido na sua realidade, que ele não enxergava isso. Eu não sei quantos de vocês acompanham nas redes sociais, e eu vou tentar ser o menos expor o menos possível, mas cada um de nós tem a sua bolha, na internet. Cada um de nós segue um grupo de pessoas, algumas pessoas, e a gente tem o nosso grupo na internet ali, que é o que é o nosso mundo ali na internet. O meu mundo, apareceu algumas coisas, relacionadas a ministério, é a maioria das coisas que eu sigo, e aí surgiu alguns diálogos de um pastor que havia caído em adultério, e aí vazou os áudios dele, as mensagens dele com a suposta menina ou moça a qual ele havia caído em adultério. E os papos dele, o áudio dele, cara, para mim pelo menos eram estarrecedores, porque a conversa dele, ele dizia o seguinte para ela, ele é casado, e ele mandava para essa menina, que era amante dele, ou mulher, enfim, ele dizia assim, eu te amo, e nós temos tido um negócio muito bonito, mas nós precisamos limitar isso que nós estamos tendo, porque isso não pode vazar para a igreja, porque a igreja ela vai se doer por isso, a igreja vai ficar machucada com isso. Então o que nós temos é muito bonito, olha isso, o que nós temos é bonito, ele é lindo, mas nós temos que cuidar para que isso não vaze. Então nós vamos ter que diminuir talvez a quantidade das vezes que nós nos encontramos, para que nós não venhamos a correr o risco de que isso vaze, porque eu amo o ministério, eu amo as coisas do Senhor, e eu não gostaria de ver a igreja maculada, machucada com isso. Como alguém pensa assim? Como alguém consegue pensar assim? Como é que ele não pensa tipo assim, cara, o que nós estamos fazendo dói o coração de Deus, machuca o coração de Deus, nós precisamos do sangue do Cordeiro que nos perdoe, nós temos que voltar para nossa esposa, tu para o teu marido, clamando arrependimento, chegar diante da igreja e dizer, igreja, por favor, nos perdoe, porque nós erramos, nós pecamos contra os céus, pecamos contra vocês, nós precisamos e carecemos do teu perdão. Não. E por que ele não vê isso?
porque eu fui um pedaço na cerca e preguei e deu certo, e Deus respaldou. E daqui a pouco eu estou com os 2 pés no outro lado e parece que Deus está respaldando. O problema é que vai chegar o momento da história triste de Sansão, aonde as pessoas se dão conta de que Deus não está mais com ele. Também na minha bolha de internet, esses dias eu vi um pastor contando um caso que ele lidou. Ele disse assim: cara, eu lidei com uma situação onde um pastor conversando no direct do Instagram com uma esposa de um dos seus líderes da igreja. Até aí está tudo certo, conversando de boa, e aí conversando sobre qualquer coisa, sei lá o quê. E de repente ele escreve e diz: bom, agora eu vou precisar sair porque eu tenho que ir tomar banho, então temos que parar de conversar. E aí ela responde: como eu gostaria de estar aí para poder esfregar as suas costas. Essa hora é a hora de tu parar. Ali para. E aí tu chama a tua mulher e diz: olha aqui, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu aqui. Nós precisamos sentar com essa moça. Nós precisamos chamá-la, nós precisamos ver o que está acontecendo, como é que está o seu casamento, o que está acontecendo com ela, o que está pegando, por que ela flertou nesse nível, o que está acontecendo com ela? Porque a cerca de proteção dela, ela está pertinho, cara. Sabe qual foi a resposta dele? Quem sabe um dia. O que ele fez? Ele flertou com a cerca. Ele foi brincar com a cerca. Ele não fez nada, de fato, no ato. Mas lembra? A gente não cai quando ocorre contato de um pênis e de uma vagina. A gente cai lá atrás, quando começa. Ele sai, vai tomar banho, vem a filha dele, pega o celular, encontra a mensagem, mostra para a mãe, e o casamento dele acaba. Sabe por que acabou? Porque ele flertou com a cerca. Talvez um ministério que poderia ser muito bonito, uma história de um chamado de Deus sobre a vida de uma pessoa, seja ela qual for, nesse caso, de novo, que é a minha bolha, estava acontecendo no ministério, mas podia ser uma família linda que Deus chamou para qualquer área do seu chamado, e que talvez um plano, um projeto de Deus acaba sendo destruído e acabado, porque eu, besta, decidi flertar com a cerca, decidi brincar com aquilo que Deus disse: cara, não chega lá perto, isso não é bom para você. E não é bom para você não porque eu não gosto de ti, não é bom para você justamente porque eu te amo. E digo: cara, não vai para lá. Acaba sendo muito difícil deixa eu colocar de outra forma. A razão de algumas igrejas terem regras muito rígidas, muito estruturadas, é porque elas tentam evitar ao máximo que as pessoas cometam esse tipo de besteira. Então elas enchem de não podes, não pode isso, não pode aquilo, e exercem um domínio e um controle na vida das pessoas. E a ideia original lá atrás surgiu justamente para tentar evitar. Algumas têm má intenção, mas outras, na sua maioria, têm um desejo de cuidar de você para que você não erre. Isso não é saudável. Esse é tu tentar corrigir um erro com outro erro. É tentar manter os nossos filhos como criança. A gente não pode ficar escolhendo para eles a vida inteira. A gente tem que ensiná-los a fazer escolhas e tem que deixá-los escolher. Eles precisam aprender a escolher. Então nós temos que, ao invés de dizer para ele não, a gente tem que dizer para eles por que não. A gente tem que ensiná-los a fazer escolhas. Porque quando eles crescerem, forem para a escola, quando eles forem para uma faculdade, por exemplo, que é o que acontece muitas das vezes, eles estão na igreja o tempo inteiro, são pequenininhos, na escola dominical, cantam as musiquinhas, cantam tudo, decoram o Velho Testamento, o Novo Testamento, de frente para trás, de trás para frente, e vem, participa dos adolescentes, participa dos jovens, cai na faculdade e se desvia.
E por que ele se desvia na faculdade? Porque não foi arraigado, não foi alicerçado, não foi ensinado a ele a identificar o que era ruim e saber escolher o que era bom. E então, quando bota qualquer outra coisa que é diferente, ele abraça, abandonando tudo aquilo que ele viveu nos últimos 18, 20 anos. Não é essa a resposta. E aí a resposta é dar a você a maturidade e ensinar você a fazer escolhas e colocar nas tuas mãos a decisão de escolher. E aí não é fácil, porque é só 2 pessoas, ou são só 2 pessoas que conhecem o que passa dentro do seu coração: Deus e você. Deus e você. E aí é um papo seu com Ele. É um papo seu de dobrar o seu joelho, de chorar, de clamar, de dizer: Senhor, vem ao meu coração, me ministra. Mas a gente vai levando, cara. A gente vai levando. E a vida vai levando. E se a gente não levar a vida empurra a gente, não é? Ela empurra, cara. Não adianta. Não, mas eu não aguento mais, vai ter que aguentar. E a gente vai empurrando a gente assim, e a gente vai indo, e a vida vai empurrando, e a gente vai fazendo as coisas, e cara, mas eu não estou mais conseguindo fazer o que eu fazia antigamente, eu não estou mais conseguindo, cara, não para mais, o mundo segue girando, e a gente vai indo, vai indo, vai indo. Tem uma hora que a gente precisa gritar, e dizer: cara, eu preciso parar, porque daqui a pouco, eu vou estar num lugar, que eu não me reconheço mais. E talvez chegar nessa frase mais triste, de que eu olho ao redor e não encontro mais Deus. E eu até estava trabalhando para Ele, só que eu o perdi pelo caminho. O pastor John Arnott, que é o pastor fundador da CTF, falando com os pastores, ensinando aos seus pastores, numa reunião, e isso eu ouvi de um deles. Ele disse: cara, um dia o John chegou para nós e disse assim, para o grupo de pastores: se passar mais, escute isso, se passar mais de 1 semana sem você chorar na presença de Deus, alguma coisa está errada. Eu vou dizer de novo: se passar mais de 1 semana e você não chorar na presença de Deus, alguma coisa está errada. Quando eu digo chorar, eu não estou dizendo necessariamente chorar as pitangas, que às vezes a gente faz. Às vezes é chorar pelo nosso pecado, batendo no peito e dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu errei de novo. Eu errei de novo na mesma coisa, me perdoa. Senhor, me perdoa por eu ter tratado a minha esposa desse jeito. Me perdoa, Senhor, por eu não ter cuidado daquela forma como Tu havia me pedido. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque a tentação veio e eu tive muita vontade. Senhor, Tu sabe que eu não fui, mas eu tive muita vontade. Senhor, me perdoa. Esse tipo de coisa. Ou simplesmente de chegar diante dEle e adorá-lo. E meu irmão, quando você chega diante do Senhor e o adora, cara, é quase que inevitável que as lágrimas, elas vão rolar na sua face, porque você está diante dEle. Você se conectou com Ele. Não tem como o nosso corpo não reagir a isso. Não tem como o nosso corpo não corresponder a esse encontro. Cara, não tem como. Não quer dizer que o choro, e você me entende a fala, não quer dizer que o choro determina se você está ou não em comunhão com Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a intenção do John, quando ele fala isso, é, em outras palavras, não perca o seu lugar de intimidade. Meu irmão, a fé cristã, e eu encerro com isso, a fé cristã, diferente das demais religiões, ela é uma fé relacional, ela é relacionamento. O Deus que veio do céu e veio habitar na terra, Ele tem um nome, se chama Emanuel, que quer dizer
Deus conosco, um Deus que está comigo, que deseja se relacionar comigo. Portanto, a fé cristã, a sua fé, a fé que você professa ter, é uma fé relacional. Ela não é uma fé filosófica, ela não é cerebral, ela é relacional. E para você conhecer alguém, você precisa passar tempo com ele. Para você conhecer alguém, você não pode só ler sobre ele. Para conhecer alguém, você não pode só ouvir falar sobre ele. Para você conhecer alguém, você precisa passar tempo com ele. Para você absorver as coisas de alguém, você precisa passar tempo com ele. Você que é líder, você que é dono de empresa, você sabe o que eu estou falando. Você tem um funcionário seu que está numa função importante, ou você que é líder de departamento da igreja, que te ajuda, alguém que te ajuda a fazer alguma coisa ali, e você gostaria que essa pessoa, ela conseguisse entender o seu coração. Para ela entender o seu coração, não é você dizendo para ela entender o seu coração, ela passando tempo com você. Você vai ter que chamar ela para jantar, você vai ter que chamar ela para almoçar com você, você vai ter que chamar para tomar um café, você vai ter que sentar, conversar, ela vai ter que te encontrar nos momentos onde você vai estar rindo com ela, onde ela vai te ver chorando também, onde ela vai ver o jeito que tu reage, no momento que tu reage, e de repente ela diz, cara, eu entendi esse maluco. E ela começa a reproduzir conforme o seu coração. Se nós queremos falar de Deus, se nós queremos anunciar a Deus, ou sermos o que Paulo chama dos seus colaboradores, nós precisamos passar tempo com ele. Nós precisamos passar tempo com ele. Nós precisamos ter um lugar de relacionamento, de intimidade. E meu irmão, 2022, meu desejo é que seja o ano que você conheça Deus como você nunca conheceu. Que seja um ano onde os céus se descortinem sobre você. Mas pode ser um ano que passa voando e que te empurra se você não faz nada, e você vai chegar no final de 2022 empurrado pelo ano. Eu preciso dizer para que eu preciso descer um pouquinho. Eu preciso passar um tempo com meu Pai. Eu preciso passar tempo na presença do Senhor. Eu preciso senti-lo em intimidade. Preciso confessar meu coração, os meus pecados, as minhas tentações. Eu preciso chorar diante dele. Eu levanto dali, num ambiente protegido, num ambiente seguro, para viver o Evangelho e viver o meu chamado. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Quero orar contigo nessa noite. Você que está aqui conosco, você que tem nos acompanhado desde casa. 2022 pode ser um ano totalmente diferente. Ele pode ser um ano totalmente diferente. Basta uma coisa: você decidir. Você decidir, Senhor, eu quero fazer diferente. Senhor, eu não quero viver a minha fé igual 2021. Não quero. Eu não quero. Eu, Anderson, não quero viver a minha fé como eu vivi em 2021. Meu desejo é que eu possa conhecê-lo e conhecê-lo cada vez mais, e seguir, prosseguindo em conhecê-lo. Que o Senhor possa vir ao nosso encontro, que o nosso coração esteja sensível à voz do Seu Espírito, e quando Ele fale conosco, nos constranja, para que não aconteça como Sansão, que quando ele acorda, o Senhor já não estava mais com ele. Que
que não precisamos experimentar algo triste dessa forma, na nossa relação com Deus, no nosso caminhar com Deus. Feche seus olhos. Comece a orar ao Senhor. Comece a conversar com o papai e expresse a Ele o seu coração. É na sua relação com Ele, dizendo: Senhor, se porventura o Espírito do Senhor tem falado contigo, tem assoprado no seu coração, no seu ouvido, e dito: querido, liga o alerta, esse caminho não é bom, que você possa ouvir a voz do seu Espírito, porque se Ele está falando com você e dizendo: filho, esse caminho que você está seguindo hoje, ele não é bom, é porque você ainda não chegou no estágio de Sansão, de ter o seu cabelo cortado. Você ainda está em tempo de poder retornar. Não, Anderson, mas eu já passei da linha. Cara, Sansão passou e conseguiu voltar. Lhe custou a vida. Lhe custou a vida. Mas ele conseguiu ser o libertador de Israel. Ele liberta Israel dos filisteus. Lhe custou mais. Não precisamos chegar lá. Nós podemos parar antes e fazer o caminho de volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar. Eu quero convidar você, se coloque diante do Senhor. Ore ao Senhor, peça: Espírito Santo, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Aleluia. Vem sobre nós, Jesus. Sem tua graça, o que seria de mim? Aleluia. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Senhor, eu coloco os teus filhos diante de ti. Vem, Senhor, com a tua graça, vem com o teu amor, vem com a tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Derrama do teu sangue, Senhor, que nos purifica, que nos limpa, que nos restaura. Senhor,
Que este ano de 2022 seja um ano que nós possamos Te conhecer e Te conhecer na intimidade. Que seja um ano, Senhor, que sejam descortinadas, Senhor, diante dos nossos olhos, Senhor, novos níveis em intimidade contigo. Senhor, nós queremos crescer. Senhor, que o nosso coração não se distancie. Papai, que as coisas da vida não nos tirem do foco, mas que possamos, Senhor, estar com os nossos olhos em Ti, com o nosso coração em Ti, Senhor, com a nossa vida voltada para Ti. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos sensíveis à voz do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos os nossos ouvidos estarmos atentos à Tua voz. E que, Senhor, no primeiro sinal de alerta, que possamos voltar ao lugar seguro. Que no primeiro sinal de alerta, Senhor, nós possamos reconhecer, bater no nosso peito, chorar o nosso pecado e voltar. Que possamos seguir sensíveis a Ti, Papai. Ajuda-nos, ajuda-nos. Eu Te peço em nome de Jesus, ajuda-nos. Senhor, com temor e tremor nós oramos. Ajuda-nos, ajuda-nos. Senhor, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, dessa graça infindável. Derrama sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na Sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Oh, aleluia, aleluia. Nós podemos cantar mais uma vez essa canção. Essa é uma verdade do Pai para nós. Quando nós estamos cheios do Senhor, cheios da presença dEle, nós somos transformados. É só na presença dEle, é só cheios do Senhor para sermos transformados. Você pode agora, com toda a sua força, com toda a sua novidade de vida, com todo o seu entusiasmo, vamos confessar mais uma vez esse louvor. Vamos juntos mais uma vez esse refrão.